Boa noite, pessoal. Eu sou Solange. Já faz algum tempo que o meu serviço para a humanidade é trazer livros que promovam a expansão da consciência, preparando as pessoas para um momento de transição planetária. Ou, como eu digo, simplesmente trazer o céu para a Terra através dos livros. Faz dias que eu estou pensando em fazer alguns vídeos para partilhar algumas percepções e experiências neste processo. Eu hesitei bastante em fazer isso porque observei que um pouco do ruído do mundo, né? Um pouco da agitação do mundo, quando se decretou em nosso país a diminuição de atividades, esse ruído migrou rapidamente para a internet. Então, começou a se publicar muita coisa, né? Todos os canais estão produzindo, e tem gente que faz vídeos diários sobre tudo que está acontecendo, etc. Tem muita coisa boa, muita coisa que ajuda as pessoas. Tem coisas também que são irrelevantes ou desinformação também, né? Mas enfim, nesse panorama eu pensei, mas por que eu vou fazer algum vídeo? Mas eu comecei a observar alguns sinais, pessoas me escrevendo, pessoas comentando ou perguntando coisas, né? Ou eu abri uma página da internet no Facebook e de repente me aparece uma mensagem, uma postagem que é exatamente a resposta para uma questão que eu estava tendo no momento, sobre fazer ou não fazer esses vídeos, sobre partilhar ou não situações. Alguém que me mandava um WhatsApp, uma mensagem me falando de alguma coisa, como que me empurrando para fazer isso, né? Sem a pessoa ter consciência de que está fazendo isso, né? E como eu leio sinais, eu atendo sinais, então eu resolvi começar a conversar através de alguns vídeos, não muito longos, à medida que eu tiver algumas inspirações ou percepções que possam ser úteis, ajudar ou interessar algumas pessoas. Eu tive um mestre no passado, ele dizia, aqui no nível da encarnação dos humanos comuns mortais, né, quase ninguém ensina alguma coisa. O que as pessoas podem fazer é compartilhar experiências, né, compartilhar percepções, esperando que isso auxilie alguém. E se auxilia, muito que bem, se não, deixa passar batido e pronto. Então é nesse espírito que eu venho partilhar algumas coisas com vocês. E o que finalmente me impulsionou a começar a fazer esses vídeos foi uma experiência que eu tive há 2 dias atrás. Eu estava mexendo em algumas gavetas, arrumando, jogando algumas coisas fora, cadernos velhos e tal, e encontrei cadernos onde eu registrei alguns sonhos de 5 anos atrás, né? Mais precisamente, eu achei um sonho muito interessante que eu tive em abril de 2015, há exatos 5 anos. E foi um sonho que me causou impacto quando eu reli, né? Talvez maior do que quando eu tive, porque ele me pareceu muito atual, pareceu muito para o momento. E isso foi talvez o empurrão final que eu precisava para vir aqui conversar um pouquinho, né? Vou contar para vocês esse sonho porque foi muito interessante. Foi um sonho que me foi dado por Saint-Germain. Saint-Germain é um mestre muito querido para mim, é um mestre de encarnação. E ele me deu esse sonho da seguinte maneira: eu estava dirigindo um carro numa estrada, tinha um homem ao meu lado, e num dado momento da estrada eu escuto uma voz dentro da minha cabeça que diz: pega uma outra via, tá? Vai por ali, né? E acalma as pessoas para o que virá, porque a hora está chegando. Nossa, há 5 anos atrás talvez isso tivesse um impacto, agora tem outro, né? E aí, seguindo no sonho, eu peguei essa outra via e logo me deparei com um enorme engarrafamento, assim, gigante, gigante. E vi que tinha um bloqueio lá na estrada, mais à frente. Daí eu fui até esse lugar com a pessoa que estava do meu lado, fomos lá e vimos que tinha uma máquina parada, assim, no meio da estrada. E nós facilmente retiramos aquele obstáculo da estrada e o tráfego começou lentamente a fluir de novo. E as pessoas que estavam muito irritadas e buzinando e fazendo tudo, passavam nos olhando assim com uma cara de: como foi tão fácil tirar isso, né? Como que vocês conseguiram tirar isso com essa calma, né? Mas a gente retirou e foi saindo da situação, né? E aí o homem que estava comigo me olha, né? E ele diz: nós precisamos manter a calma para eles. E aquilo me impacta.
E eu observo que eu, de fato, não tinha feito nada de físico na situação, eu não tinha ajudado a remover o obstáculo, porque foi ele que removeu o obstáculo físico. Tudo que eu tinha feito era estar ali presente e apoiá-lo nesse processo. E quando eu li esse sonho há 2 dias atrás, né, isso se somou com algumas reflexões que eu tenho feito sobre o que é serviço nesse momento da humanidade. A minha vida é pautada para o serviço. Acho que eu nasci para o serviço, né? Eu só encontro realização, calma interior, sentido de propósito quando eu estou servindo, né? Isso faz parte da minha essência. E aí, quando começou essa restrição de movimentação no nosso país, há alguns dias atrás, eu imediatamente reagi quando ouvi um decreto aqui da nossa cidade que dizia que as pessoas com mais de 60 anos não deveriam sair na rua, teriam que se preservar, etc. Ora, eu moro num prédio pequeno, mas em que a maioria absoluta dos moradores tem mais de 70 anos, né? A jovenzinha que sou eu, né? E ali eu senti imediatamente a impulsão para servir, né? Aí eu liguei para os meus vizinhos e disse, olha gente, tem esse decreto, talvez vocês já estejam sabendo, se vocês precisarem que eu vá ao supermercado, à farmácia, etc., podem falar que eu vou, sem nenhum problema. Eu uso as coisas que tem que usar, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, e vou e faço as compras de vocês e tal. E amanhã eu vou recolher meu lixo e vou pôr lá fora na lixeira, e eu posso recolher o lixo de vocês e pôr lá fora também. Isso porque o nosso porteiro também foi dispensado imediatamente, porque ele estava um pouco resfriado, ele já tem mais de idade. Eu falei, bom, melhor não arriscar, manda ele para casa e fica lá durante esse período todo aí, até a gente julgar seguro ele voltar. E quando eu fiz essa proposição, a reação das pessoas foi muito interessante. Eu diria até algumas bizarras, assim. Não foram muito gentis, na verdade. Mas tudo bem, no dia seguinte, lá pelas 11 horas, saio eu com meu lixinho, vou subindo os andares, né, porque aqui no prédio não tem elevador, e fui recolhendo o lixo para levar das pessoas que tinham deixado na porta, que tinham me avisado ou não avisado, enfim. Foi recolhendo o lixo, levando para a lixeira, né, que tem uma série de portas, foi abrindo as portas, passa cadeado, tira portão, não sei o que, para sair na lixeira ao lado do prédio. E à medida que eu ia fazendo isso, eu fui me observando no processo. Os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos no processo. Porque eu estava fazendo um trabalho que, a princípio, na escala da nossa sociedade, é um trabalho muito simples, né? E eu fui pensando na reação das pessoas que expressaram um certo desconforto com isso, né? E eu mesmo não estava me sentindo 100% confortável fazer aquilo. E daí eu fui buscando a origem disso, né? E claro, tem a ver com nossos condicionamentos sociais, né? Eu fui professora universitária anos da minha vida, eu vivo, né, para a questão do intelecto, das letras, da palavra, da educação, da expansão de consciência, etc, etc. E num dado momento eu fui recolher o lixo dos meus vizinhos, né? Então isso causou sim um impactozinho. E eu observei isso, mas em sequência, assim, já veio do meu eu sou, da minha divina presença, uma série de informações que me acalmaram imediatamente e colocaram as coisas no devido lugar, né? Primeiro, foi assim, evidente para mim, serviço é serviço. Quem quer servir, serve. Desapega do resultado. Então, com a melhor intenção, eu me pus a serviço dessas pessoas. Mas se essas pessoas se sentem desconfortáveis por qualquer motivo, porque isso toca na história delas, nas crenças, nas emoções delas, nos condicionamentos delas, enfim, isso já não é mais meu, é delas, né? Portanto, eu desapego do resultado final do serviço. O que eu tinha me proposto a fazer é, eu vou recolher seu lixo, colocar lá fora, e farei isso com todo amor, com todo sentido de serviço, né? E pronto. Se as pessoas ficaram desconfortáveis quanto a isso, não me pertence. E segundo, imediatamente também já veio, não existe nenhum serviço humilde demais para ninguém.
E aí eu fiquei marinando isso, né? E fiquei prestando atenção um pouco esses dias em toda a movimentação que há na sociedade, né, no sentido de solidariedade, né? Tem muitos canais na internet fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, de tudo mais que é necessário para as pessoas que estão em situação de risco, né? E fazem grandes ações ou menores ações, etc. E parece que só isso é serviço, né? Parece que você tem que estar fazendo alguma coisa grande fora, né? Alguma coisa que apareça e tal. Ok, você pode fazer isso também, né? Você pode ir lá e ajudar a separar uma cesta básica, você pode doar dinheiro para que se compre as cestas básicas e também os lares de animais, tá? Não esqueçam deles, que eles também estão bem abandonadinhos nesse período, né? Você pode fazer tudo isso, né? E você pode fazer outras ações para fora. Mas o que esses dias tem me trazido muito ao coração é que o serviço, na verdade, ele começa muito mais internamente. E tudo depende da intenção que você coloca naquilo que você faz. Intenção não é só propósito, gente, não é só objetivo. Aliás, não é exatamente propósito nem objetivo. Intenção é o quantum de energia que você coloca em alguma coisa que você faz, em alguma coisa que você diz, em alguma coisa que você pensa. E aí eu lembrei um pedaço das Cartas de Cristo que eu vou ler para vocês aqui, em que ele fala justamente disso, de como nós podemos servir e servir muito com atos muito singelos e simples e muito humildes, nos trabalhos mais humildes. Simplesmente se você tiver a intenção certa de coração. Se você estiver colocando todo o seu coração nisso que está fazendo. Eu vou ler para vocês esse pedacinho, se vocês me permitem. Isso está na carta 4 das Cartas de Cristo, para quem não conhece. Se a cada dia a sua força vital for empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que esta força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso acolhedor e entregar o chá com gentileza e boa vontade, desejando a sua cura. Força vital, desejo. Você está colocando energia nisso que você está fazendo. Nem que seja só para servir uma xícara de chá, mas ele vai além, né? Desta maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Quanto mais frequentemente aquele que serve o chá pedir silenciosamente pelo influxo da consciência divina até a sua própria consciência, maior e mais penetrante será a irradiação de sua força vital para o paciente. Você transforma-se num canal de energia do influxo da consciência divina para a pessoa que você está servindo naquele simples ato de servir uma xícara de chá. A pessoa doente pode não estar ciente do que está acontecendo, mas um quarto com pessoas doentes atendidas por tal servidor ou cuidador recuperará a saúde mais rapidamente do que um quarto com pessoas que recebem o chá de alguém que o serve sem um olhar, sem uma palavra, sem um pensamento amável. Veja, eu nem preciso fazer nada externamente. Está dentro. É o que eu projeto no ato. Cada trabalho, cada momento pode ser sagrado, belo, radiante, com o influxo da força vital da consciência divina edificante, curando a si mesmo e aos outros. Se a pessoa dedicar tempo para perceber que ele ou ela é um canal da consciência divina, a qual é inteiramente cura, proteção e atendimento de todas as necessidades. E eu lembrei que, historicamente, muitos sábios, buscadores, espiritualistas, né, homens santos, utilizavam, desde muito antigamente, um recurso muito simples para transmitir energia para as pessoas e para a comunidade. Não sei se vocês sabem disso.
Os andarilhos, derviches, né? Os sufis, quando queriam transmitir energia para uma pessoa ou uma comunidade, eles faziam isso através de um objeto, às vezes. De que forma? Ele pegava um objeto qualquer. Podia ser um remedinho, podia ser um copo, podia ser qualquer coisa que ele estivesse carregando. E ele infundia, né? Ele infundia esse objeto com a consciência do influxo divino, com a intenção de cura, com a intenção de melhora, com a intenção de bem, do que quer que ele desejasse para aquela pessoa ou para a comunidade. E mandava aquele objeto para aquela comunidade, ou ele mesmo deixava lá aquele objeto. E aquele objeto se transformava carregado com aquele quantum de energia que era dispersado naquela comunidade, o que recebia, o que atingia aquela pessoa. Então vejam a que nível que vai a sutileza do servir. Basta você intencionar o bem para o outro, você já está entregando esse bem. Eu tenho pensado muito nesses dias também nas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, né, da área de saúde. Tanto as pessoas que estão lá, enfermeiros, médicos, etc., quanto aqueles que têm que ficar por trás e pensando em toda a estratégia de tomar decisões, as melhores decisões para todos, para a comunidade, para o bem das pessoas, para a saúde das pessoas, para a sobrevivência das pessoas, né? Se você não puder fazer mais nada, talvez você possa simplesmente emanar um desejo de bem e irradiá-lo na direção daquela pessoa. Porque aquilo segue o caminho. Sabe que muitas vezes, quando eu tenho que pessoalmente enviar livros, né? Muitas vezes eu tive que enviar livros pelo correio pessoalmente. Quando eu estava no meu centro e em plena consciência de mim mesmo, eu procurava fazer a mesma coisa que um sufi fazia, né? Que um andarilho fazia, que era intencionar o bem para aquela pessoa através daquele livro. Então eu infundia o livro com um desejo de bem para aquela pessoa, com um desejo de expansão de consciência, com o desejo de que aquilo ali tocasse seu coração. Sempre que eu pude e que me lembrei disso e que estava no meu centro para fazer isso, eu fiz, né? Eu desejo sinceramente que essas pessoas tenham recebido esse quantum de energia, isso tenha ajudado elas, né? Mas também isso me ajuda. Ora, mesmo que você faça dessa maneira desprendida, tudo que você emite volta. Você emite bem para o mundo, volta para você. Se a gente faz com atenção, se a gente faz com consciência todos os nossos atos, né? Eles também colaboram para nosso processo de autotransformação. Então, quando eu estava levando o lixo e eu me observando no processo, eu rapidamente observei os meus sentimentos, meus pensamentos, fiz contato com o meu eu sou, com a minha presença divina, e aquilo rapidamente se transformou também numa série de insights transformadores, que depois aquilo ficou estabelecido para mim, eu não tive mais nenhuma dúvida, né, disso que eu estava fazendo, né? Então, para a gente apoiar as pessoas nesse momento, a gente não necessariamente precisa estar presente. Basta intencionar com todo o amor e pureza do coração. E mais do que isso, né? Para a gente estar atuante também não precisa estar na linha de frente, mas a gente pode fazer o que for possível para as pessoas que estão próximas, para os meus vizinhos, para alguém da minha família e tal, né? Até o limite que seja razoável, né? Porque lembra, gente, nós estamos só no início de um longo período de transformações da humanidade. A transição planetária chegou. Aquilo que a gente falou durante tantos anos, e que há décadas estava se esperando dentro dessa nossa geração, aquilo que muita gente já achava que só iria acontecer depois de morto, lá para a próxima geração, ou quando tivesse velhinho, chegou, né? E apesar das tribulações que estão aí no processo, é o grande processo que a gente desejou a vida inteira. Só que para passar por esse processo a gente precisa estar muito consciente, né? Muito consciente de si mesmo. Não só pelo que eu posso fazer pelo outro, mas pelo que eu posso fazer pelo meu próprio processo de transformação pessoal,
Para quem ainda não fez, está atrasado, está na hora de correr. Para quem já está em processo, é como é que vai se sustentar energeticamente nesse momento para apoiar as outras pessoas. Você não precisa ir lá remover o obstáculo no meio da via, mas se você for um canal de energia positivo, um canal de energia firme, um pilar de integridade, de sustentação, você vai estar apoiando pessoas que vão lá e removem o obstáculo no meio da via e liberam o fluxo da energia no planeta. Mas para isso é preciso usar todas as ferramentas que a gente sempre teve, né? E que no processo de busca pessoal a gente foi aprimorando. Além de que, caso nesses próximos anos a gente venha fazer a passagem, pessoalmente dizendo, né? Eu venha fazer a minha passagem para o outro lado do véu, lembra que esse é um processo pessoal. Ninguém vai fazer isso por você, portanto a preparação ela é individual. O primeiro serviço que tem que se prestar no meio de tudo isso que a gente está vivendo é para o outro, mas também é para si mesmo. Para o seu próprio equilíbrio, para a sua própria sustentação. Usando todas as ferramentas que conhece por si próprio. Esse período que a gente está em casa, as pessoas estão falando, que ótimo, agora então nós vamos poder entrar para dentro. Bom, precisamos realmente entrar para dentro, está na hora de parar de falar e usar todos os recursos que a gente tiver para fazer isso. De autoobservação, de observação das reações emocionais, dos pensamentos condicionados, dos medos. E encontrar dentro de si a centelha divina que é a única fonte de força que a gente pode ter nesse momento. Muitos de nós estamos sozinhos em casa e talvez vamos ficar aí por semanas sozinhos em casa. Vai pintar solidão, vai pintar insegurança. Se as coisas ficarem um pouco complicadas socialmente, isso é uma possibilidade, gente. Isso é uma possibilidade. A sustentação principal vai ser seu próprio ser essencial, seu eu sou, sua presença divina, é a fé que você tem, que eu tenho. Nós nos preparamos durante muito tempo para esse momento, então é um momento de realmente pôr isso em prática. E para o mundo, praticar todo o bem que nós pudermos, com consciência do limite, porque a batalha está apenas começando. Não vá morrer na praia. Quando o jogo realmente ficar acirrado, quando o jogo realmente ficar agitado, você já vai estar sem forças. Não gaste todas as suas energias de início, você vai precisar escalonar, dosar essas energias, dosar suas ferramentas para fazer frente a isso tudo. E principalmente, vai precisar da sua fé, daquilo em que verdadeiramente você acredita que não é aquilo que alguém vem e afirma para você, mas aquilo que ressoa no coração. Saint-Germain, no final do sonho, que eu quase falei filme, porque era praticamente um filme mesmo, era muito claro, era muito vívido, ele disse, o amor é para todos. Todos lá fora e todos aqui dentro. Eu inclusive, você inclusive, e todos nós, que estamos passando por esse processo juntos. Não estamos sozinhos, nunca estivemos, temos mais ajuda de toda a nossa família espiritual do que já tivemos em qualquer, talvez, momento da Terra, para fazer esse grande salto, essa grande transição. Fé, força e coragem, valentia de coração. E talvez nos próximos dias a gente converse mais. Obrigado por me acompanhar. Eu espero que alguma coisa disso seja uma semente no seu coração. Gratidão.